Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu me chamo Willamis, sou estudante do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Alagoas, no campus de Arapiraca, no interior do estado, e sou idealizador desse projeto Ciência, Música e Arte. E hoje receberemos aqui a professora Carolina Souza Andrade Lício. A professora Carolina se disponibilizou de bater um papo com a gente hoje, nessa manhã, falando sobre o seguinte tema: a importância do SUS em meio à pandemia e como funcionam os testes para a Covid-19. Eu vou fazer uma leitura aqui breve do currículo da professora Carolina e em seguida eu vou chamar a mesa para bater um papo com a gente. Então, a professora Carolina, ela é farmacêutica e bioquímica, graduada pela Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, mestre em ciência farmacêutica pela mesma instituição, especialista em direito sanitário pela Fiocruz e doutoranda em biotecnologia aplicada à saúde no programa de pós-graduação em biotecnologia da UFOP. É professora do ensino básico, técnico e tecnológico no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas. Foi condecorada com a Comenda de Honra ao Mérito Farmacêutico pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais, CRF Minas. Atuou como referência técnica em judicialização da saúde, coordenadora da Comissão de Farmácia e Terapêutica, CFT, e analista de gestão de saúde pública no município de Mariana, Minas Gerais. Então, é uma pessoa altamente qualificada para bater esse papo com a gente. E eu já vou fazer o convite que a professora Carolina já está para o nosso bate-papo, para que ela possa se apresentar para vocês. Aguardando a professora aceitar o convite para iniciar a nossa conversa. Só reforçando, nosso tema hoje é a importância do SUS em meio à pandemia e como funciona os testes para a Covid-19. Então, como eu falei, a professora Carolina é uma pessoa altamente qualificada para falar sobre esses dois temas e já estamos aguardando aqui ela aceitar o convite para iniciar o bate-papo. Deixa eu refazer o convite. Agora sim. Olá, Olá, professora. olá, Bom bom dia. dia, Tudo bem? bom dia. Tudo bem, e você? Estou bem. Professora, primeiramente, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para vir aqui bater um papo com a gente. E eu fico muito feliz de te receber, porque você é uma pessoa altamente capacitada para falar desses temas e tirar um pouco da dúvida que ainda existe no nosso público sobre a importância do SUS e como funcionam os testes da Covid-19. Então, eu fiz uma apresentação do seu currículo formal aqui, mas eu queria que a senhora se apresentasse para o nosso público e a palavra está com a senhora agora. Então, pessoal, bom dia. Eu queria muito agradecer, né, o convite para estar participando aí desse bate-papo que a gente vai ter agora pela manhã, né? Falar um pouquinho do SUS. Meu nome é Carol, né? Sou professora no Instituto Federal do Sul de Minas e eu atuei no SUS durante 8 anos. Fui servidora pública no município de Mariana e tive a oportunidade de trabalhar em vários setores do Sistema Único de Saúde, desde o serviço de assistência, né, no laboratório municipal, no pronto atendimento, até a gestão mesmo, né, da saúde pública, especialmente no âmbito da judicialização da saúde, que é quando a gente lida com ações judiciais, né, dentro do Sistema Único de Saúde. Tá? Professor, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sua formação também, dessa sua caminhada, tanto na sua formação, na graduação, como no mestrado, e hoje a senhora atua no doutorado também.
é aluna de doutorado. Isso. Eu me formei em farmácia, né? Eu fiz ainda aquela graduação que a gente tinha uma grade específica para análises clínicas. Então, eu me graduei em farmácia e bioquímica. Logo depois que eu colei grau, eu fui fazer mestrado, né? Eu fiz mestrado em ciências farmacêuticas. Eu trabalhei com desenvolvimento de medicamento, tá? Trabalhei com lipossomas, desenvolvimento de medicamentos e toxicologia de metais pesados, tá? Depois do mestrado, antes, na verdade, do mestrado ainda finalizar, tive a oportunidade de fazer um concurso público, né? A gente teve a oportunidade de fazer aí uma prova e eu fui chamada nesse concurso. Logo depois coincidiu justamente com a minha finalização do mestrado, na verdade. E aí eu virei servidora pública do SUS, né? E aí tive uma caminhada aí de 2012, 2013 em diante, dentro do Sistema Único de Saúde. Quando foi em 2017, né, eu tive a oportunidade de fazer outra prova. Eu sempre quis ministrar aula, na verdade. Durante o meu mestrado, eu dei aula no colégio em Ouro Preto, para ensino médio, para pré-vestibular, né, cursinho pré-vestibular. E aí eu fui, tentei algumas provas, na verdade eu queria retornar, né, para minha região onde eu nasci, que é o sul de Minas. Fiz o concurso e continuei caminhando, minha caminhada no SUS. Na verdade, eu fui me especializar em direito à saúde, né? Que aí eu tive a oportunidade de fazer a especialização. Foram selecionados alguns servidores públicos no país para estar fazendo essa especialização na Fiocruz, pelo Hospital do Coração, HCOR em São Paulo. E eu fui caminhando, me especializando, e acabou que eu fui chamada nesse concurso no Instituto Federal. E este ano eu me tornei, né? Estou como professora lá na instituição. Eu fiz o concurso para a área de bioquímica e de química orgânica, tá? E hoje, atualmente, eu ministro algumas disciplinas relacionadas aí com a área da química, inclusive para o curso de licenciatura em química. Legal. Eu assisti a sua participação até no canal da Universidade da Química, que o professor acabou de entrar aqui na nossa live, professor Antônio. E eu vi que a senhora falou que gosta muito dessa área da química. Sim, eu gosto bastante. Oi, Antônio, que é uma honra, né, Antônio, aqui na nossa live. Bem-vindo aí, Antônio. Eu até comentei, né, na live lá da Universidade da Química, que na verdade foi o professor Antônio que me ajudou, né, quando eu fui estudar aí para fazer esse concurso no Instituto Federal. Porque já tinha um tempo que eu tinha graduado, né? Eu fui fazer mestrado, segui outras áreas dentro do Sistema Único de Saúde, eu precisei revisar matérias, estudar, né, para poder fazer essa prova com um pouco mais de qualificação. E foi ele quem me auxiliou muito, né, nesse sentido. Tanto com as aulas dele pelo YouTube, como auxílio no geral, até mesmo na preparação para a prova prática, para a prova didática. Verdade. Eu, como estudante no curso de licenciatura em Química, já usei muito das aulas do professor Antônio também, para me ajudar durante as provas. Acho que ele é uma referência para muitos alunos também aqui no interior de Alagoas, onde eu estou situado, no curso de Química. Todo mundo acompanha o trabalho dele. Sim, é Professora, bem importante. eu queria que a gente começasse a entrar agora no tema da live e a senhora falasse um pouquinho, né? Assim, acho que todo mundo no Brasil usa um pouco do Sistema Único de Saúde, mas a gente vê muitos comentários negativos. A gente sabe que existem problemas em todos os setores do nosso país, mas a gente tem um programa que abrange uma quantidade imensa de pessoas, mas ainda assim a gente continua vendo essa negação com esse programa que eu acho que ajuda muita gente, principalmente aqui no interior onde eu estou localizado, mas mesmo assim a gente vê essa negação com o SUS. Eu queria que a senhora falasse um pouco desse programa para a gente, para tentar conscientizar as pessoas que utilizam esse programa, mas mesmo assim a gente vê essa negação.
Então, assim, para mim, eu sou apaixonada pelo SUS, né? Eu luto pelo SUS e vou lutar pelo SUS até o final, sempre que puder. O Sistema Único de Saúde, ele foi uma conquista, né? É um direito, a gente chama de direito fundamental social. É um direito que nós conseguimos com a Constituição Federal. Então, o SUS ele nasce ali, né? Junto com a Constituição. E desde então a gente tem enfrentado aí aprimoramentos, desafios, dificuldades, né? Eu vou detalhar algumas coisinhas para que muitos compreendam. Mas o que me deixou bastante impactada foi, na verdade, a visão que a população tem do Sistema Único de Saúde. Ela não existia da maneira como muitos de nós que trabalhamos, né, dentro do sistema gostaríamos que fosse visto o SUS. E aí, com a pandemia, eu acho que as coisas começaram a clarear um pouco para as pessoas, porque a gente precisa ter noção de que o SUS ele está presente desde da água que a gente toma, aos alimentos que nós comemos, aos restaurantes que nós frequentamos, bem como as vacinas, né? Os atendimentos, os medicamentos. O SUS está envolto em tudo isso. E acho que a pandemia ela deixou um pouco claro, né, para as pessoas a importância. No começo, quando a gente teve aquele aumento de casos nos Estados Unidos, nós víamos na televisão muitas vezes passando uma sobrecarga no sistema de lá, e hoje a gente não ouve tanto falar, mas ainda acontece. Muita gente tem recebido a conta, né? Em casa, conta milionária, inclusive, por conta do tratamento, né? Os Estados Unidos não têm um sistema de saúde como nós temos. A Inglaterra, ela tem esse sistema, né? E ficou bem claro para todo mundo também, quando a gente teve representantes importantes de lá que precisaram utilizar esse sistema e viram realmente a importância dele. Então, o SUS, ele é um sistema único de saúde universal, significa que todo mundo, né, tem que ter o acesso a ele, tá? Quando a gente fala que ele é integral, tá? A gente está querendo dizer que tudo que o SUS fornece tem que ser fornecido para todos. Não é tudo que a gente quer, é tudo que a política pública fornece. Isso é algo bem importante, porque muitas vezes a gente acha que tudo que a gente quer em relação à saúde, o sistema tem que estar fornecendo. E isso é um sistema inviável, não tem como se manter viabilidade de um sistema dessa forma. Então, a gente trabalha com integralidade, significa que tudo que ele é capaz de fornecer ali tem que estar sendo fornecido para todo mundo. Não é tudo que a gente quer, tá? E em relação à parte do acesso prioritário para algumas populações que são ditas populações vulneráveis, né? A gente tem alguns pontos críticos aí na nossa sociedade em que sim, a gente tem que ter esse olhar aí e esse caráter prioritário. Então, a gente tem uma organização do sistema, né? A gente tem a área assistencial, que são os profissionais que prestam atendimento, quando a gente realiza uma cirurgia, faz um exame, por exemplo, mas a gente também tem outras áreas muito importantes e que muitas vezes a gente não dá a devida atenção a elas. Por exemplo, a atenção primária, onde a gente tem a porta de entrada, é a rede de cuidado do Sistema Único de Saúde, é ela que organiza, né, tudo. E, além disso tudo, a gente também tem a vigilância, que agora na pandemia acho que ficou bem claro a importância da vigilância em saúde. A vigilância em saúde, ela integra várias sub-áreas, né? Dentre elas, a gente tem ali a vigilância epidemiológica, tá? Que é essa parte que faz o controle dos casos, faz o monitoramento dos casos, mas a gente tem a vigilância sanitária, a gente tem outros aspectos que são de crucial importância dentro do sistema. E aí as dificuldades, né, que a gente vê muito relacionado com o Sistema Único de Saúde, ela tem vários pontos que podem ser levantados, mas talvez um ponto crucial que precisa ficar claro para a população é que a gente tem um subfinanciamento desse sistema já ao longo dos anos, né? O que significa isso? O SUS, ele abrange cerca de 80% da nossa população, tá? No Brasil.
Então, por mais que uma pessoa utilize um plano de saúde, um sistema privado, por exemplo, vou dar um exemplo de um pediatra. Muitas mães levam as crianças a um pediatra, até mesmo pelo plano ou particular. A criança, a maioria das vezes, vai tomar vacina no Sistema Único de Saúde. Nós temos procedimentos que são de altíssimo custo que o Sistema Único de Saúde nos fornece, como, por exemplo, os transplantes, né? E aí a gente tem toda aquela rede de urgência e emergência, né? Do SAMU, tudo que é bem organizado. Só que a gente tem aumento progressivo da população e a gente tem ali um investimento, né? Eu falo que saúde a gente não pode ficar falando só de gasto, a gente tem que pensar que é investimento. A gente tem um investimento aí que está cada vez não acompanha o que é necessário a ser aplicado. E aí, para completar, né, tudo, a gente teve uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 95, que ela foi aprovada e isso congelou esses investimentos, esses gastos, né, durante 20 anos. Então, a gente tem déficit aí previsto pelo Conselho Nacional de Saúde na casa de milhões, tá? Nesses 20 anos vai ultrapassar a barreira dos 400 milhões e que isso vai impactar diretamente em toda a população. O exemplo mais clássico que a gente tem de subfinanciamento é quando a gente precisa de leito de UTI, por exemplo, que foi o que aconteceu na pandemia. Muitas vezes a gente tem filas de cirurgias eletivas que não andam como deveriam. Isso tudo é por conta, principalmente, dentre vários fatores, do subfinanciamento do sistema. Então a gente precisa lutar para derrubar essa emenda constitucional. Essa emenda constitucional, ela está literalmente afogando o sistema, né? E a gente precisa lutar para que o SUS se mantenha, tá? De 100% do que há de gasto no Brasil, do governo no Brasil, com saúde pública, com saúde, a saúde pública ela abarca aí menos de 50%. O restante é para sistemas que não são especificamente o SUS, tá? Então a gente precisa tentar isso, lutar por isso. Então, professora, durante essa sua vivência no SUS, qual foi as principais dificuldades que a senhora encontrou? As dificuldades são várias, né? Mas o prazer de estar trabalhando no Sistema Único de Saúde, ele é único, assim. Eu tive bastante dificuldade, assim. A gente tem um problema grave no país, que é em relação à comunicação e educação em saúde. As pessoas sabem que o SUS existe, mas muitas vezes não sabem como que ele funciona e não sabe como que utiliza ele. E quando eu falo que não sabe como ele funciona, eu estou falando até mesmo de próprios profissionais que trabalham nele, tá? Então a gente tem aí uma dificuldade de colocar isso para as pessoas. O que é integralidade? Eu posso chegar num consultório médico e pedir todos os medicamentos que o médico acredita que eu possa estar precisando, né? Ou que prescreva para mim, ou que eu acredito que eu esteja precisando, ou eu posso querer uma coisa ou outra que não tenha no sistema. E isso é algo que vai minando o sistema, né? Porque a gente tem que ter acesso integral ao que o sistema nos fornece. Porque se o sistema já está subfinanciado e a gente ainda vai exigir coisas que o sistema não foi organizado para fornecer aquilo, aí a gente tem um aumento, né, o boom de demanda judicial, que é o que acontece muitas vezes, e isso só piora o subfinanciamento que já é grave, tá? Então, acho que a dificuldade maior que eu tive foi essa compreensão de como que ele funciona, qual é a porta de entrada do sistema, e o que é integralidade, as pessoas precisam compreender isso. E talvez um dos pontos mais importantes é enxergar a vigilância em saúde, a importância da vigilância em saúde, que para mim, agora com a pandemia, espero que as pessoas tenham uma noção do que é a vigilância, ela é complexa e ela é crucial para que a gente continue caminhando com saúde, né? E mais importante, além disso tudo, é a dificuldade de mostrar para as pessoas o que é atenção primária. A atenção primária ela é o coração do sistema e a gente precisa fortalecer a atenção primária. O que a gente vê muitas vezes na gestão pública é uma visão hospitalocêntrica, né? O que significa isso? As pessoas acham que ter hospital e ter consulta é o que importa. Na verdade, existe todo um trabalho multidisciplinar.
A gente tem todos os profissionais de saúde envoltos ali e a gente precisa promover saúde e prevenir doença, e não só ficar tratando doença, porque isso não há sistema nenhum que consiga se manter. A gente não tem dinheiro para isso também, né? Então a gente precisa promover saúde e não só ficar ali tratando doença especificamente. Eu acho que essa visão hospitalocêntrica é algo que a sociedade precisa compreender e desmistificar e dar um olhar mais cuidadoso para a atenção primária do sistema. Eu acho que esse ponto que a senhora falou é um dos pontos mais importantes. É como a ciência. A gente produz tanta ciência nas universidades, mas a gente ainda está pecando em levar essa ciência para a sociedade. Eu acho que o SUS está acontecendo a mesma coisa. Pô. Se é o que eu entendi que a senhora falou, que muitas vezes ele tem alguns departamentos que conseguem ofertar muito para a sociedade, mas a sociedade não tem esse conhecimento. E muitas vezes não tem esse diálogo entre o SUS. É mais ou menos isso. Você comentou uma coisa importante. É, eu pensei muito para voltar, né, para o doutorado, assim. Eu já estava numa carreira profissional ali, eu fiquei refletindo bastante realmente se era aquilo que eu queria. E assim que eu decidi que era o que eu queria, eu fiz uma escolha bem importante. Na minha cabeça, né, quando a gente pensou no projeto, a minha orientadora, a Cláudia, ela é excelente, e a gente queria fazer uma proposta de aplicar os conhecimentos da universidade diretamente dentro do Sistema Único de Saúde. Então, eu animei, né, voltei, fiz a prova lá do doutorado com uma proposta, né, com o meu projeto de pesquisa, com essa aplicabilidade, digamos. Eu quero tirar o conhecimento da prateleira ali e aplicar ele diretamente dentro do sistema. Essa é a minha proposta e eu acho que a gente precisa pensar bastante sobre isso. Está na hora da gente mostrar tanto o SUS, mas também nós, como os pesquisadores, né, na área de educação, a gente também precisa mostrar o nosso trabalho para a sociedade. Acho que também ficou claro agora, principalmente no desenvolvimento da vacina, a importância da ciência e da pesquisa, né? Verdade. E existe muita negação ainda a questão das vacinas, como a vacina do sarampo, que foi prorrogada a campanha porque ninguém estava indo se vacinar. Como é que a senhora enxerga isso, sendo um produto que o SUS oferece e os postos de saúde estão aí fazendo a propaganda e ainda existe essa resistência das pessoas de ir até o posto para se vacinar? Assim, em relação a esse, digamos, movimento aí que a gente vê, né, crescendo em relação à antivacina, eu fico muito assustada. Eu fico assustada porque, como eu te disse, talvez um dos grandes gargalos que a gente tenha no país é educação e saúde. Um dia, um amigo meu comentou comigo que a gente falhou na educação, em saúde, já a longo prazo, mas eu também acredito que a gente também está falhando muito no ensino como um todo, aí, principalmente nessa área em volta da biologia, né? Isso ficou bem claro para a gente na pandemia, a dificuldade que as pessoas têm ali de compreender algumas coisas, né? Manutenção de uso de máscara, higienização das mãos, manter o isolamento, né? Agora, em relação à vacina, eu fico muito preocupada, porque a gente teve já na história aí, né, alguns enfrentamentos de algumas pandemias e também epidemias, né, algo que atingiu o mundo inteiro e algo que atingiu o país. E a do sarampo, ela me deixa com medo, né, esse retorno do sarampo. Outra epidemia que, infelizmente, eu tive que enfrentar na linha de frente, né? Eu participei de um comitê operacional de emergência no município de Mariana, no enfrentamento da febre amarela, e foi perceptível para a gente, né? Os casos gravíssimos que a gente tinha eram casos que não tinham vacinação. Tinha muito paciente que se recusava, por exemplo, né, a tomar a vacina e ia para caso grave mesmo, né? A gente teve óbito também de febre amarela. Era algo que quando eu estava na graduação eu jamais imaginaria que eu fosse ver ao vivo e em tanta quantidade, né? A gente realmente teve uma epidemia de febre amarela e foi algo que me impressionou bastante. Então, assim, pessoal, não tem outra coisa. A gente precisa utilizar da vigilância em saúde do sistema. E se a vacina está ali, se ela está incluída no calendário, é porque ela tem muita importância.
Não é possível que a gente vai deixar doenças assim que já tinham sido erradicadas, né, igual está acontecendo com o sarampo, voltar, né? Nós estamos vendo aí a importância de uma vacina agora, né? Nós tivemos aí muitos óbitos que se a gente tivesse alguma vacina, com certeza a gente teria evitado. Será que é isso que a gente quer para o nosso futuro? Será que a gente quer que nossos filhos peguem febre amarela com 4, 7 anos, ou sarampo, e até mesmo nós, adultos? É algo muito complexo, né? Eu fico muito triste de ver isso, mas eu acho que o nosso papel é esse, viu? A gente tem que promover educação e saúde e deixar isso claro para as pessoas. É como a senhora falou, chega a ser assustador, que eu acho que foi no dia 7 de setembro, tinha um rapaz com um cartaz dizendo: "Eu não quero vacina, nós temos a cloroquina". É algo assim que deixa a sociedade assustada mesmo com como ele se sente prazer de fazer essa desinformação, né? De quebrar todo um estudo científico em prol de um desejo político. Eu vou deixar até uma reflexão, assim, né? Que eu tenho pensado bastante nela. Acho que o professor Antônio até comentou aí, né? Que a gente fala em educação, não como indivíduo, mas como grupo, concordo plenamente. Né, eu também tenho esse pensamento. Agora, em relação a essa dificuldade da gente compreender evidência científica e política pública, ela é algo bem complexo. Esse ano ficou escancarado isso. Eu já vivia muito isso na judicialização. Muitas vezes a gente tem demanda judicial de valores elevadíssimos de medicamentos que tem outros substitutos no Sistema Único de Saúde que já estão lá incorporados para que a pessoa possa ter acesso, né? E às vezes o recurso que vai para atender esse medicamento caríssimo numa ação judicial, ele vai fazer falta lá na atenção primária para atender muito mais gente do que só uma pessoa, né? Então, em relação à cloroquina, é algo muito complicado. O que me chama a atenção, que eu tenho pensado bastante, é que para a cloroquina não foi necessária a discussão de evidência científica, né? Mas quando a gente fala da vacina da Covid, o primeiro discurso que se vem é que ainda não tem evidência. Então, é algo é um paradoxo, assim, é uma coisa que a gente não consegue compreender quem é da pesquisa, né? Como que para tomar o medicamento ninguém está preocupado se já tem evidência robusta ou não, mas e a vacina? Discussão grande agora que a gente tem visto foi em relação à evidência porque foram suspensos alguns testes por conta da segurança. Do mesmo jeito que a vacina passa por teste de segurança, a cloroquina também passou por teste de segurança, né? E ela não foi aprovada para ser utilizada na Covid. E a gente está utilizando um medicamento ali que, teoricamente, a agência maior nossa de fiscalização sanitária para aprovação daquele medicamento está falando para a gente que não está aprovado, né? Houve uma recomendação, na verdade, através de um documento muito simples, mas não teve esse processo todo que a gente está vendo claramente sendo feito agora com a vacina, por exemplo. Mas é o mesmo procedimento que a gente tem que pensar, né? A gente tem que avaliar eficácia, segurança, acompanhar essas pessoas, né? Medicamento tem uma área que chama farmacovigilância. Depois que o medicamento vai aprovado, né, vai para o mercado, a gente ainda tem uma fase de que a gente fica realmente observando os efeitos colaterais que a população manifesta em relação àquele medicamento. E dependendo do volume desses efeitos, o medicamento pode ser retirado do mercado, né? A gente tem alguns exemplos de medicamentos que aconteceram isso já na história. Verdade. Essa parte da comprovação científica, eu tive uma experiência com uma pessoa próxima a mim que foi para o hospital e tomou a cloroquina e ela disse que no outro dia já estava melhor. E para todo mundo que senta para conversar com ela, ela fala: fiquei boa por conta da cloroquina. Foi só um dia, só uma dose que eu tomei e já fiquei boa. Na verdade, o que acontece em relação ao medicamento é que muitas vezes as pessoas, elas são, a gente chama ali oligossintomáticas, né? Ou assintomáticas mesmo. Então, a gente tem alguns casos, na maioria dos casos da Covid, elas são poucos sintomas ou que elas vão caminhar para a cura espontânea ali, digamos, tá? Mais ou menos para explicar. E aí a pessoa entra com a medicação e acha que foi a medicação que resolveu ali o problema dela. Na verdade, foi o sistema dela, né, que conseguiu resolver ali o problema dela. Então a gente vincula muitas vezes isso achando que foi mérito total só do medicamento, né?
Então, também temos que nos atentar a isso. Isso também acontece para muitas outras doenças, né? Verdade. Ô, professor, eu queria que a senhora falasse um pouquinho agora, já que a gente está no meio dessa pandemia e a gente escutou tantas discussões se funciona ou não funciona, qual é o tipo de teste que é mais eficaz. Eu queria que a senhora fizesse um apanhado um pouco como funcionam os testes para a Covid. Então, a discussão dos testes, né, é algo complexo. Vou tentar resumir assim bastante aqui. Claro que não consigo entrar em várias coisas, mas basicamente a gente tem dois grandes grupos de testes, digamos assim. A gente tem o teste que vai trabalhar com a resposta imunológica da pessoa, e a gente tem o teste que vai trabalhar ali com a detecção de algo do patógeno ali, né? Do micro-organismo. Então, quando a gente está trabalhando com algo relacionado à imunologia, né, a resposta do indivíduo, a gente tem que pensar que nós temos muitas variáveis, né? As variáveis, elas são importantíssimas, elas influenciam no resultado do exame da pessoa, e não tão diferente na COVID, piorou um pouquinho. Tem uma via que a gente chama de via clássica no sistema imunológico. Normalmente, quando a gente pega dengue, por exemplo, a gente tem até o terceiro, quarto dia ali, uma coisinha que chama antígeno proteico NS1 do vírus, por exemplo. Então, a gente vai tentar detectar essa parte do vírus na pessoa. Logo depois de um tempo, isso cai e a pessoa começa a responder com a imunologia em relação àquela infecção. E aí sim a gente vai fazer ali teste rápido para anticorpo, IgG, IgM ou sorologia, por exemplo. Na via clássica, quando a gente pega uma infecção, a gente tende a ter um aumento logo ali depois do terceiro, quarto dia, ou no começo da infecção, vai depender muito da doença em si, da IgG, da IgM, perdão, e depois a gente tem da IgG, tá? Que são duas imunoglobulinas, duas proteínas ali que são diferentes. Então a gente costuma chamar que a IgM é de fase aguda e a IgG é de fase crônica, ou ela sobe um pouquinho junto com a fase aguda, mas ela se mantém depois. Então, o que as pessoas fazem no teste rápido muitas vezes, que está acontecendo para a COVID, é fazer um teste rápido, pegar uma IgM positiva e achar que a pessoa está com a doença. Ou pegar uma IgG positiva e achar que a pessoa já teve a doença. Ou pegar os dois positivos, né, as duas imunoglobulinas positivas, e achar que a pessoa ainda está doente. Só que o que tem acontecido, né, em relação à Covid é que isso tudo aí cai por terra. Essa via clássica ela não funciona para a Covid. Porque a gente está tendo paciente com IgM já no segundo dia de infecção. A gente tem paciente que não produz IgM. A gente tem paciente que produz IgG, demora para conseguir ter uma produção e uma manutenção dessa IgG. Então, quando a gente fala de quebrar a cadeia de transmissão do vírus, eu vou fazer um teste ali. Qual é o meu objetivo desse teste? Eu quero fazer um teste para saber se eu posso ver meus avós. Eu vou fazer um teste para ver se eu posso garantir que eu não estou doente, que eu não estou com vírus. O teste que a gente tem que fazer é o teste que detecta algo do vírus. Que no caso específico, né, nosso aqui no Brasil, a gente tem utilizado o RT-PCR, em que pega um pequeno fragmentozinho do vírus que vai estar na nossa amostra, normalmente faz o swab, né, enfia um cotonete bem grande, tá, com uma haste bem grande, a gente coloca ele na narina, até a pessoa até lacrimeja um pouco quando a gente chega no lugar certinho para fazer a coleta. E também na orofaringe. Tá? Tinha alguns testes, tinha alguns pesquisadores tentando fazer PCR na saliva também, mas a princípio a amostra que a gente usa é a suave da orofaringe e aqui da narina. E aí esse teste ele vai amplificar, se tiver o RNA do vírus ali, ele vai amplificar aquele material genético, o que vai mostrar pra gente que a pessoa tá carregando ali, né, o fragmento ou o vírus em si ali, né? Já no teste rápido e na sorologia, a gente tem outros métodos. O teste rápido a gente trabalha com
cromatografia, né? A amostra ela vai percorrer ali, alguns vão identificar anticorpo total, outros vão identificar só IgG e IgM especificamente, né? Ou a gente faz sorologia, que aí entram outros métodos químicos e instrumentais, né, para fazer essa avaliação. Por exemplo, quimioluminescência, né, fluorescência. A gente vai trabalhar ali com outras metodologias já da literatura para sorologia. Qual a diferença? A sorologia ela é muito mais sensível, ela é muito mais específica e ela quantifica. Então, não só detecta IgG e IgM, quando ela me fala quanto que eu tenho de cada um. O teste rápido não. O teste rápido ele é qualitativo, ele vai falar se a gente tem ou não. Mas, para quebrar a cadeia de transmissão, para a gente ter certeza que a gente não está carregando o vírus e transmitindo, é só a identificação de alguma coisa do vírus, né? Que é o RT-PCR. Recentemente já foi divulgado que estão desenvolvendo o teste, é como se fosse o PCR mais rápido, que é teste molecular rápido, que a gente chama. Mas a gente acredita que vai vir aí com um custo elevado ainda, né? Porque carece de tecnologia bem avançada para a gente estar aplicando. Então, no Brasil, o que a gente fez foi um pouco ao contrário, né? Porque quando a gente tem uma epidemia, a gente primeiro faz o diagnóstico e detecta quem está carregando o vírus para quebrar a cadeia de transmissão. E depois a gente faz uma outra parte de vigilância epidemiológica que chama inquérito sorológico. Aí sim nós vamos entrar com a sorologia e com teste rápido. A gente precisa saber quanto daquela população do nosso território tem anticorpo para Covid, por exemplo. Então, o que aconteceu muitas vezes é que os municípios entraram com teste rápido, utilizaram isso como diagnóstico, que não é recomendado pela OMS. A OMS deixou claro que para fechar diagnóstico de Covid é RT-PCR. E aí avalia, muitas vezes, entra naqueles probleminhas que eu falei para vocês, que a Covid não está seguindo a regra, não está seguindo o clássico. E às vezes acha que a pessoa já teve ou que a pessoa está tendo. Só que, na verdade, muitas vezes isso não bate com o exame de PCR. E aí pode ser que muita gente saiu com um teste rápido achando que já tinha tido, mas estava carregando o vírus e acabou transmitindo para outras pessoas, né? Isso pode ter acontecido, por isso que a gente teve muitos casos aí no começo. Tanto é que, por exemplo, no estado de Minas agora, que foi aderido aí o plano do governo do estado que chama Minas Consciente, há um segmento ali de ter que realizar RT-PCR. Então, a tendência é que, como a gente tem pouco exame para fazer, não pela demanda, mas pela oferta, o sistema tem pouco ainda, pode ser que alguns municípios tenham queda de casos ou que tenham uma estagnação de casos. Mas a verdade não é isso, é porque diminuiu a realização daquele teste ou diminuiu o teste rápido que estava sendo utilizado de uma maneira para um objetivo errado, sabe? Digamos assim. É bem complexo, mas o que dá a entender é que a gente tem vários testes. No Brasil, a gente tem pouco teste para o tanto que a gente precisaria e a gente utilizou estratégias nos momentos errados, tá? Resumindo, é isso. Então, a gente trabalhou por um bom tempo às cegas, porque se o teste rápido ele não dava esse resultado que era eficaz mesmo. A gente trabalhou tipo, com um resultado que não era o verdadeiro por muito tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Eu pego ali um resultado de teste rápido, e inclusive assim, tem vários testes rápidos no mercado, e a validação desse teste é algo complexo, que no caso da Covid, por ser uma pandemia, a gente teve alguns probleminhas aí de validação de teste, né? Tem alguns testes que estão no mercado que estão sendo retirados, inclusive. E aí o que acontece? Vamos supor, eu pego um teste rápido em que dá um IgM positivo e o IgG negativo. Se a gente for olhar para a via clássica, a pessoa vai falar assim: você tá com Covid, você vai ficar isolado porque seu IgM, que é fase aguda, deu positivo. Só que, na verdade, o que a gente tem visto é que tem gente apresentando IgM lá no final da infecção, né? Não necessariamente sempre no começo ele aparece. Ou, por exemplo, o que aconteceu muito, o teste rápido veio o IgM negativo e o IgG positivo. Então, na via clássica, isso significa o quê? Que a pessoa não está aguda, a pessoa está na fase crônica, a pessoa não está transmitindo ali aquele vírus, teoricamente.
Só que quando a gente vai fazer PCR desse indivíduo, muitas vezes o PCR vem detectável. O que mostra que, pelo fato dela não seguir essa via clássica, essas pessoas com IgG positivo e IgM negativo podem ter sido liberadas para voltar a trabalhar, para, né, ter contato com a sociedade, visitar o familiar e acabou carreando o vírus. Por achar que ela já tinha tido a Covid, ela, mesmo assim, ela estava carreando o vírus. Então, o que faz a gente pensar que para a gente ter certeza que a gente não está carreando o vírus, a gente precisa fazer um exame que prova que o vírus está ali ou não, né? Só vou fazer um detalhe falar um detalhe que nós estamos enfrentando alguns problemas de PCR, né? Houve algumas universidades que foram credenciadas aí para fazer RT-PCR. A Universidade Federal de Ouro Preto, que é onde eu faço doutorado, foi. O laboratório que a minha orientadora, né? A minha orientadora coordena, está fazendo. E eu sempre, quando eu trabalhei no SUS, eu já tinha essa dificuldade, sabe? Mas eu vejo que talvez isso possa ter piorado um pouquinho pelo aumento da demanda. O jeito que se coleta e o jeito que se transporta a amostra faz diferença lá na hora de fazer o resultado. Então, se uma amostra ela foi mal coletada, ou ela foi mal guardada, ou mal transportada, o PCR também pode vir falso, né? Vai depender bastante disso. Então, por isso que a gente sempre pede para quem trabalha nessa área no SUS para que siga especificamente os protocolos, desde a coletinha lá no nariz com suave ou na orofaringe, até o motorista que está levando o transporte dessa amostra para o laboratório de referência para fazer o PCR. Altas temperaturas não pioram a situação, não armazenar de maneira adequada piora a situação, né? É um teste muito sensível, assim, né, o PCR. Algumas coisas podem influenciar ele também. Professora, tendo em vista essa dificuldade desse teste rápido ser tão eficiente assim, a senhora acha que o uso da máscara e o distanciamento social foi o que ajudou a não transmitir, a essa pessoa não transmitir para outras pessoas o vírus? Né? Sim, saiu um artigo, não tem muito tempo, se você quiser, depois eu posso deixar até compartilhado na página, em que ele trabalha bem ali com as cores de risco. Porque quando a gente trabalha com avaliação de risco, a gente costuma usar algumas cores para mostrar, né? O vermelho é alto risco, o amarelinho é médio, o verde é baixo risco. Isso vale para várias avaliações de risco no sistema de saúde. E esse artigo, ele faz essa comparação de usando máscara e não usando máscara, de pouca gente no ambiente e muita gente. E claramente o uso da máscara nos mostra que ajuda, né? E mais ainda, a menor quantidade de gente dentro de um lugar. Quanto maior quantidade de gente a gente tiver no lugar, mesmo usando máscara, a gente tem uma alta probabilidade de contaminação. Entendi. Professora, eu tenho uma última pergunta aqui. Eu queria saber da senhora o que a senhora acha que vai ficar da lição, tanto para o SUS, em relação à população, como para o incentivo da ciência e da pesquisa aqui no Brasil, depois que a gente voltar a ter uma vida, vamos dizer, normal, porque eu acho que não vai ter mais vida normal. A gente vai ser mais crítico, mais criterioso agora com as nossas ações. Mas o que a senhora acha que fica de lição? Sim, eu não gosto dessa palavra aí normal, eu não gosto da palavra novo normal, eu também não gosto da palavra voltar como antes. Porque para mim nenhuma dessas três coisas elas vão existir mais. A gente não tem novo normal, a gente não tem como voltar como era antes, e a gente precisa aprender com isso, né? No âmbito da educação ficou muito claro para a gente que ensino remoto é uma realidade, a gente precisa utilizar de tecnologia para estar adaptando o nosso trabalho, né? Aprendemos muitas vezes na marra aí, né? Eu estou no ensino remoto desde março. À medida que a gente vai passando o tempo, a gente vai aprimorando, vai aprendendo, né? Precisa melhorar? Precisa e muito, né? Os nossos estudantes, eles não estão preparados ainda 100% para essa realidade. A gente precisa ter em mente que a gente não deve voltar com o ensino presencial 100% como era, né? Por isso que eu falo que não existe o voltar como antes.
A população precisa entender que investir em ciência e saúde é crucial para que ela sobreviva, né? Afinal, a gente teve uma quantidade de óbito aí absurdo, e o que me assusta é que parece que já virou algo comum, assim, né, para as pessoas. Quando eu vejo praias lotadas e a gente tendo transmissão comunitária ainda no Brasil, isso me choca bastante, né? Quando eu falo transmissão comunitária, por exemplo, a Espanha, ela não está mais em transmissão comunitária e ela está agora pensando em voltar com o ensino semipresencial. O Brasil está com uma transmissão comunitária ainda muito significativa e a gente está pensando em ir para a praia, né? Aglomerar em praia e fazer outras coisas nesse sentido. Eu acho que a gente precisa aprender que a saúde pública ela não é só a nossa saúde individual, é uma saúde coletiva. Se a gente não pensa em todo mundo, numa sociedade como um todo, em algo coletivo, a gente não tem como caminhar, né? Eu espero que fique claro para as pessoas a importância do SUS, a importância do financiamento do sistema, a importância da ciência, né? Se não fosse a ciência, a gente não teria vacina. Se não fosse a ciência, a gente não teria exame, né? Então, não teria medicamento, por mais que seja um medicamento que nem tem até aprovação para aquela doença, mas não teria desenvolvido aquele medicamento. Então, eu espero que isso fique claro, assim. Eu acho que é uma lição que a gente tem que aprender. E a gente não tem mais novo normal. A gente tem que fazer uma nova vida agora. A OMS já declarou aí que não tem previsão de atingir toda a sociedade em relação à vacina até 2022. A febre amarela, a gente teve uma redução de vacinação, na verdade. Lembra que, acho que eu não me lembro se todos os estados, acho que não foram todos. A gente teve ao ponto de alguns estados ter que fracionar a dose ou reduzir para dose única, por exemplo, por conta de volume de produção no mundo, né? E vai acontecer isso com a Covid. A gente vai ter algumas situações aí em relação à vacina que não vai conseguir atingir todo mundo de uma vez só. Então a gente vai ter que trabalhar aí com uma nova vida, com uma nova realidade. A gente vai ter que aprender a lidar com o vírus, pensando no coletivo. Professor, você precisa deixar uma mensagem para usuários do SUS que estão aqui nos assistindo, que vão nos assistir ao longo desse vídeo no Instagram e no YouTube. O que a senhora falava para eles? Tá, eu digo assim, para os usuários do Sistema Único de Saúde, procurem o Conselho Municipal de Saúde de sua cidade, procurem os conselheiros municipais de saúde, ajudem esses conselheiros a fiscalizar a aplicação do recurso público dentro do sistema, porque é só dessa forma, do controle social, é que a gente consegue evitar desperdício e desvio de dinheiro público. E mais ainda, lutem pela queda da emenda constitucional 95 para que a gente tenha o financiamento adequado para que o sistema de saúde ele permaneça e se aprimore, porque do jeito que a gente está caminhando, é muito provável que daqui a alguns anos, isso não vai demorar, a gente não tenha mais o sistema de saúde como a gente teve, inclusive para enfrentar a pandemia. A gente corre sérios riscos de ter que enfrentar uma pandemia futuramente e ainda receber uma conta bem grande de hospital depois em casa, como foi nos Estados Unidos. A gente tem que lutar para a sobrevivência do sistema, lutar por ele. É uma conquista da população brasileira. A gente não pode perder isso. E a gente está em risco. É verdade. Professora, eu quero agradecer muito por esse tempo que a senhora disponibilizou para bater esse papo com a gente aqui. Eu agradeço muito e acredito que foi muito valioso para as pessoas que estavam aqui nos assistindo e que vão nos assistir ainda. Foi um horário alternativo que a gente conseguiu achar em meio à Sim. correria dos estudos, das pesquisas, mas acredito que ao longo do dia o pessoal vai assistir e eu vou disponibilizar também no nosso canal no YouTube. E muito obrigado, professor. A palavra é Eu que sua. Se quiser dar agradeço. um abraço para alguém e agradecer, fica à vontade. Então, eu agradeço o convite, né, a oportunidade. Para mim foi uma honra estar fazendo essa conversa, esse bate-papo com você. Eu acho que o seu papel aí é importantíssimo, né? Eu gostaria muito de ver isso se multiplicando,
dentre vários outros aí, estudantes da área da saúde, da área da química, né? Da área da biologia. Como eu disse lá no começo, né? A gente está falhando em educação como grupo, e eu acho que o seu papel é uma luz que a gente tem aí no fim desse túnel e que a gente precisa multiplicá-la. Então, eu acredito na educação, eu acredito na ciência, eu acredito no SUS, e eu acho que só se a gente se unir para que para a gente conseguir promover mesmo, né, informações de qualidade para as pessoas, a gente consegue sair aí de uma escuridão que eu não sabia se ela teria fim ou não. Eu ainda sou um pouquinho esperançosa, né? Eu vejo a educação como luz no fim do túnel nesse sentido. Então, eu agradeço muito a oportunidade mesmo. Estou à disposição para quem quiser, tiver qualquer dúvida em relação a teste, né? Ou até mesmo como o Sistema Único de Saúde funciona, para estar esclarecendo. Eu vou disponibilizar o Instagram da professora também, na postagem aqui do vídeo. E quem quiser entrar em contato com a professora, é só falar com ela no Instagram. E também quem quiser alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente aqui no direct. E professora, um bom dia e muito obrigado. Bom dia, obrigada. Tchauzinho, pessoal. Tchau.